vamos falar um pouco sobre algumas revelações da igreja. Uma profecia bastante reveladora é relatada por David Whitman, uma das 3 testemunhas do Livro de Mórmon. Ele relata que Joseph Smith recebeu uma revelação de que 2 irmãos deviam ir ao Canadá e que venderiam ali os direitos autorais do Livro de Mórmon. Os 2 fiéis homens foram ao Canadá, mas ninguém se interessou em comprar os direitos autorais do livro. Ao voltarem, cansados e muito desiludidos, pediram explicações a Joseph Smith, que lhes disse: algumas revelações são de Deus, algumas são dos homens e outras são do diabo. Outra revelação dada em 1830 diz: e vós sois chamados para efetuardes a reunião de meus eleitos, pois meus eleitos ouvem minha voz e não endurecem o coração. Portanto, o Pai decretou que serão reunidos em um mesmo local na face desta terra, a fim de preparar-lhes o coração e para que estejam prontos em todas as coisas para o dia em que tribulações e desolações forem enviadas sobre os iníquos. Joseph Smith profetizou em várias ocasiões que a segunda vinda estaria muito próxima, dando inclusive uma data para este acontecimento. Muitos anos não hão de se passar antes que os ímpios dessa geração sejam varridos da face da terra, e há aqueles que agora vivem sobre a terra, cujos olhos não devem ser fechados com a morte, até que vejam todas essas coisas que eu falei cumpridas. Como bem sabemos, todos da geração de Smith já faleceram. Em 1835, Joseph Smith foi mais detalhado. A vinda do Senhor está próxima. Até mesmo 56 anos devem se passar para encerrar sua vinda. Joseph Smith profetizou que seria então em 1890. Esta profecia também está em seu diário de 6 de abril de 1843 e em Doutrina e Convênios 130. Joseph, meu filho, se viveres até a idade de 85 anos, verás a face do Filho do Homem. Portanto, que isto seja suficiente e não me importunes mais com esse assunto. Em julho de 1831, Joseph profetizou: escutai, ó élderes de minha igreja, diz o Senhor vosso Deus, vós que de acordo com meus mandamentos vos haveis reunido nesta terra, que é a terra de Missouri, terra que designei e consagrei para a reunião dos santos. Portanto, esta é a terra da promissão e o local para a cidade de Sião. Portanto, é sábio que os santos comprem a terra e também todas as áreas do oeste. Em maio de 1870, o apóstolo Orson P. Pratt declara: os santos dos últimos dias esperam ter o cumprimento desta profecia durante esta geração, assim como esperam que o sol nasça e se ponha amanhã. Por quê? Porque Deus não pode mentir. Ele cumprirá todas as suas promessas. Porém, nem a cidade nem o templo de Sião foram construídos durante a geração de Smith no local predito. O local dedicado por Joseph para a construção do templo ainda está vago. Em 1833, Joseph Smith profetizou: Sião, no estado de Missouri, não pode cair, nem ser removida de seu lugar. Joseph Smith estava na cidade de Kirtland, estado de Ohio, quando fez esta predição e não tinha consciência de que 2 semanas antes Sião já havia sido removida. Os santos foram expulsos e nunca receberam as terras de volta. Eles fugiram para o oeste do país e Sião foi construída em Salt Lake, Utah. Outra declaração diz: eu profetizo que os santos continuarão a sofrer muitas aflições e serão expulsos para as montanhas rochosas. E alguns de vocês viverão para ajudar na tomada dos assentamentos e construção de cidades. E verão os santos se tornarem um povo poderoso no meio das montanhas rochosas. Além desta profecia entrar em conflito com o anterior, os historiadores Gerald e Sandra Tanner mostraram que ela foi inscrita no manuscrito da história de Smith depois de sua morte e com uma letra diferente. Em outra revelação lemos: eu profetizo em nome do Senhor Deus de Israel, que a menos que os Estados Unidos corrijam os erros cometidos com os santos no estado de Missouri e puna os crimes cometidos pelos seus agentes, que em poucos anos o governo será totalmente derrubado e perderá, e não sobrará sequer um único fragmento de sua malícia. Esta profecia também não foi cumprida.
e quando ela foi reimpressa em The History of the Church, alteraram as palavras. Joseph profetizou que seu filho David seria o presidente da igreja e rei sobre Israel. David nunca se tornou presidente da igreja e passou os últimos 27 anos de sua vida em uma instituição para doentes mentais. Joseph Smith relatou: "Eu profetizo que eles nunca terão poder para me matar." Também lemos no livro de Mórmon que os inimigos de Joseph Smith serão confundidos ao procurar destruí-lo. Ao contrário do que as profecias afirmavam, Smith foi morto a bala na prisão de Carthage, em Illinois, em julho de 1884. Brigham Young e vários outros profetas profetizaram que a prática da poligamia nunca seria retirada e que a pluralidade das esposas era uma lei divina. Como sabemos, a poligamia foi abolida da igreja e se algum membro a praticar hoje, será excomungado. Brigham Young também profetizou que nenhum negro poderia receber o sacerdócio até que todos os outros já o tenham recebido. Com a pressão social e em combate ao racismo, o sacerdócio foi dado a todos os homens negros da igreja em 1978, assim como foi permitido a todos os negros a entrada nos templos. Heber C. Kimball profetizou que Brigham Young se tornaria o presidente dos Estados Unidos. Joseph Smith disse: "Os habitantes da Lua têm tamanho mais uniforme do que os habitantes da Terra. Têm cerca de 1,83 m de altura. Eles têm vida longa, chegam geralmente a quase 1000 anos." Vários Sudis dizem que essa foi apenas uma conversa informal, mas Brigham Young deu continuidade ao ensinamento da Lua habitada e estendeu-a dizendo que haviam habitantes também no Sol. O The Young Woman's Journal, revista oficial da igreja em 1897, citou o discurso de Huntington. Na primeira bênção patriarcal, dado pelo pai de Joseph, 1837, foi-me dito que eu deveria pregar o evangelho antes de ter 21 anos de idade aos habitantes nas ilhas do mar e aos habitantes da Lua, este mesmo planeta que agora vocês podem ver com seus olhos. Lembrando que todos os conteúdos dos vídeos foram bem resumidos. Você pode encontrar muito mais detalhes no meu blog. Até a próxima!